Oi, gente. Anteontem, na caixinha de perguntas, alguém pediu para que eu enviasse dissertações exemplares de algumas alunas, de alguns alunos meus. Eu resolvi fazer diferente. Em vez de somente enviar uma dissertação exemplar, eu resolvi discutir uma dissertação modelo aqui com vocês. Normalmente chegam essas perguntas. Um seguidor já me pediu uma dissertação exemplar sobre cultura do cancelamento, sobre a destruição das estátuas, o que aconteceu agora com a imagem do Borba Gato, que foi tema da nossa aula também. Alguém já me pediu uma dissertação exemplar sobre linguagem não binária, um tema bem complexo e polêmico. Já me pediram dissertação sobre cringe, que foi o assunto da nossa aula do curso da semana retrasada. Mas eu escolhi o tema do ciúme. Eu escolhi esse tema, um tema da Unesp, de alguns anos atrás. Então vamos analisar uma dissertação sobre um ciúme. Mas por que eu escolhi o tema do ciúme? Primeiro, porque ele é, o ciúme faz parte de um eixo temático que não é tão característico assim da VUNESP. Normalmente a VUNESP exige uma dissertação sobre um tema mais tangível, sobre temas polêmicos, bilaterais, contemporâneos, atuais. Dificilmente a VUNESP fala sobre algo mais intangível, mais subjetivo, mais metafísico. Mas ela já fez isso. Então ela pode pregar uma peça em vocês. Então fiquem atentos. Pregar peça bem entre aspas, várias aspas, esse pregar peça, tá? A VUNESP já falou de ciúme, a VUNESP já falou de amor, a Unifesp foi amor e a Unesp foi ciúme. A Unesp já falou 2 vezes sobre o conceito de felicidade. Pode acontecer? Pode na VUNESP. É comum? Não é comum. É comum na FUVEST. Aliás, vocês sabem disso, que a FUVEST se caracteriza também por discutir temas mais intangíveis, mais filosóficos. Então a gente está matando 2 coelhos com a cajadada só. O que eu vou conversar com vocês serve para a FUVEST, serve para tudo, né? A gente vai falar de argumentação, vai analisar uma dissertação, mas é claro que o Enem tem suas especificidades, então vamos suspender um pouquinho o Enem hoje. Então serve para a FUVEST e serve para a VUNESP. Vamos lá? Deixa eu pregar aqui o que eu preparei para vocês. Tá vermelhão. Aníbal de redação analisa, vamos analisar o sentimento do ciúme em nossas relações. Se vocês olharem o tema não foi muito delimitado, né? O tema está muito amplo em nossas relações. Qualquer relação, professor? Ciúme entre amigos, ciúme de irmãos. Como o tema foi apresentado, a intenção, né, à primeira vista, é de vocês falarem sobre vários formatos, vários arranjos, o ciúme presente em vários tipos de relações. Mas a coletânea restringia a discussão. Todos os textos da coletânea falavam do ciúme no relacionamento amoroso, no relacionamento sensualizado. Então não havia na coletânea nenhuma pista que indicasse que vocês deveriam ter discutido o ciúme em outra relação, em outro formato de relação. Então precisamos fechar para falar sobre o ciúme. A dissertação precisa ser delimitada, ser afunilada e discutir o ciúme numa relação amorosa. Vamos ver o texto? Antes da gente ver o texto, eu queria que vocês, já para direcionar a leitura de vocês, tá? Já para agilizar, eu queria que vocês prestassem atenção, né? E que o olhar de vocês ficasse atento, que você direcionasse o olhar de vocês para o argumento de competência linguística desse texto e para a fluidez desse texto. Foram os 2 aspectos que chamaram minha atenção. Essa redação tirou 9,5. Tá? Depois eu conto a vocês porque não tirou 10. Vamos ver o texto. Mas e o que seria o argumento de competência linguística? É muito curioso isso, porque muitas vezes vocês acham, quando a gente fala de argumentação, que a argumentação diz respeito apenas ao campo das ideias, né? A ideia, a visão de mundo, a argumentação, minha visão, meu argumento, minha mensagem, minha opinião, né? Sim, 90%, 95%, mas tem uns 5 aí, uns 10% aí que eu queria conversar, que eu quero destacar para vocês agora, que é o argumento da competência linguística. É claro que 90%, 95% de uma manobra de argumentação, esses 90% dizem respeito às ideias, às análises, aos julgamentos, né, aos comentários, né, à visão de mundo, né, ao arcabouço argumentativo, né, a bagagem de informação, sim. Mas tem um percentual pequeno que diz respeito à linguagem também. Linguagem também serve como argumento. É um argumento de competência linguística. Como assim? Vocês vão ver como o vocabulário da Mariana, que é a minha aluna, que vocês vão ver agora, como a competência gramatical dela, a escolha lexical dela, deram credibilidade e prestígio à redação. Se vocês analisarem com cuidado, eu acho que vocês deveriam ver essa redação mais de uma vez, assistir a esse vídeo mais de uma vez,
porque vocês vão ver que é um texto complexo, é um texto bem interessante para estudo de vocês, para vocês guardarem com carinho o formato e tal, e até estudar a redação, mas vocês vão ver que a precisão vocabular dela, a expressividade das estruturas sintáticas prestigiaram a ponto de, o corretor faz de conta que o corretor não conhece, realmente o corretor não conhece o vestibulando, o enunciador, o corretor já cria, fantasia uma persona. Ele pensa, meu Deus, quem escreve assim, essa pessoa é uma adulta e não é, Mariana, é uma adolescente como vocês. Então é interessante quando vocês constroem uma credibilidade, confiabilidade a partir da linguagem. Como eu estava conversando aqui alguns minutos antes, sim, a confiabilidade, o prestígio de vocês, a imagem de vocês para o corretor também é construída a partir das ideias, mas a linguagem também ajuda. A linguagem dá credibilidade àquilo que vocês estão dizendo. Então, prestem atenção. E vocês vão ver também que os argumentos usados pela Mariana, a discussão que ela faz sobre o ciúme, é conhecida. Não é uma argumentação assim inventiva. Claro que o texto é lindo, tá? Viu, Mariana? Mas não é uma argumentação atípica. Vocês não vão perceber algumas ideias inusitadas que vocês não conhecem. Vocês nunca viram na vida porque Mariana é profunda demais. Mariana estudou, ela fez psicologia, estudou psicanálise, foi analisar o ciúme, comparou Freud com Jung, depois foi lá. Não. O que ela está dizendo, todo mundo sabe. O como ela disse foi que fez esse também, que fez com que esse texto se destacasse dos demais. A forma. Então, às vezes, vocês ficam muito preocupados com o repertório externo, com a citação, com a argumentação, e vocês se esquecem da linguagem, como a linguagem faz essa nota subir. E, às vezes, a argumentação é ok, é uma argumentação igual, nada demais, aquilo que todo mundo disse, o outro disse. Mas a maneira de transpor para o papel é que foi o diferencial. Então, eu queria que vocês observassem muito a linguagem, as estruturas sintáticas e a escolha lexical, o vocabulário da Mariana. E a fluidez. Vamos ver a fluidez na ocasião da leitura. Vamos ver agora? Aqui vocês têm os 2 primeiros parágrafos e aqui os 2 últimos. Então eu separei para não ficar muito poluída aqui a imagem, para a letra não ficar muito pequena. Não sei como é que vai funcionar aí com vocês, depois vocês me falam. Vejam como ela começou, tá? Antes da gente olhar a redação dela, vamos discutir, vamos pensar um pouco sobre o que é o ciúme, né? Eu não trouxe aqui a coletânea porque senão ia tomar muito tempo de vocês também, ia ficar muito longo aqui o longo vídeo. Mas o ciúme é quando o sujeito ele tem a sensação de que está perdendo a exclusividade para uma outra pessoa, né? Ele tem aquela sensação. Então o ciúme está relacionado ao ego, vaidade narcísica. Você saca, você sente que você não completa o outro tanto assim. Outras pessoas completam a pessoa amada também. Até porque é impossível a gente preencher todos os vazios do outro. E aí você se incomoda. Ou seja, você não é o máximo. Você não completa. Então, assim, a relação entre ciúme e vaidade é íntima. Ciúme é vaidade, né? E antes de a gente ler também, eu queria dizer para vocês que a gente vive numa cultura ocidental que estimula a prática do ciúme, que facilmente, que comumente associa o ato de amar à posse, como se o ciúme fosse cuidado, fosse zelo, e isso é prejudicial, sobretudo para as mulheres. A gente sabe dessa estrutura do patriarcado, essa cultura machista da sociedade. Então as pessoas muitas vezes se permitem relacionamentos tóxicos e de posse porque creem que amor é posse. E isso é estimulado na literatura, na publicidade, na novela, no cinema, na cultura, né? Nas artes de uma maneira geral, na cultura ocidental em que vivemos. Vamos ver o texto. Das histórias da mitologia grega, vejam como ela começa a partir de um percurso histórico, mas vamos ver se não vai ficar forçado, porque ela está lá na mitologia grega para chegar em 2020, 2021. Vamos ver como ela fez. Das histórias da mitologia grega, deixa eu grifar aqui para facilitar a vida de vocês, passando pelos romances, vejam que ela está fazendo uma caminhada no tempo, para não ficar muito abrupto. Mitologia grega e 2021, pandemia, está muito distante, não força, professor. Então, das histórias da mitologia grega, passando pelos romances realistas do século XIX, aos clássicos contemporâneos 2021, então ela fez uma passagem suave do tempo, para não ficar muito
O que sempre esteve presente nas relações interpessoais das narrativas. O ciúme. Apresentou o tema, mas não tem tese. Tá, o ciúme sempre existiu, da mitologia grega, os romances realistas do século XIX até hoje. Nas canções populares, na sofrência, tá tudo aí. Tudo certo. Mas qual é a tese? Tá, o ciúme, mas o ciúme o quê? O que é tese? O que é que você vai defender? Você quer provar o quê com esse texto? Vamos ver se ela lança a tese dela. Contudo, é muito comum essa estrutura, né, de você começar a dissertação sem polêmica, só apresentando, isso sempre existiu, tarará, e aí você depois lança uma conjunção adversativa para jogar desgraça, para jogar sangue na discussão. Contudo, esse sentimento visceral, olha a escolha lexical da Mariana, tá? Sentimento visceral não é exclusivo da literatura. Uma vez que a cultura... Muito bom isso que ela fez. Eu tenho muito medo quando vocês usam obras, quando vocês usam a arte na redação. Não é que eu gosto, acho que fica bonito, fica interessante. Mas vocês precisam deixar explícito no texto que se trata de arte. E nem sempre aquilo que está no livro diz respeito à realidade. Às vezes é um mundo fantasioso. Às vezes é um defunto autor. Às vezes é a literatura experimental, pós-moderna, o mundo da quimera, o mundo da ilusão, um burro falante, uma boneca que fala. Então, para você mostrar, tá, isso faz parte da literatura, mas não é exclusivo do discurso literário, está presente também na vida cotidiana. Ou quando vocês usam o cinema, mas isso não é exclusivo dos filmes de Hollywood ou do cinema. Pois no século XXI, em pleno século XXI, muitas pessoas, e aí você apresenta a sociedade atual. Então, quando vocês usarem arte, literatura, filme, série, como vocês gostam de fazer na redação, deixem explícita a ideia de que se trata de uma obra de ficção, mas que acontece também na realidade. Embora se trate de uma obra de ficção, isso se percebe no mundo atual, no mundo real. Contudo, esse sentimento visceral não é exclusivo da literatura. Então vamos lá, vamos ver como é que ela vai fazer a ponte para a vida real. Uma vez que a cultura ocidental fomenta um sistema de dominação para sustentar a lógica monogâmica, como foi abordado no livro Por que Amamos, do filósofo Renato Nogueira. O que chamou minha atenção nesse momento aqui, quando ela lança o livro Por que Amamos, do filósofo Renato Nogueira, é a maneira como ela faz isso. Ela faz isso de uma maneira muito natural, de uma maneira muito articulada. Ela não quebrou. Segundo o filósofo, dois pontos, aspas, como a maioria gosta de fazer na redação, funciona, não estou falando que está errado, mas pode comprometer um pouco a comunicabilidade, a fluidez da frase. Quando vocês usam o repertório externo, a citação, de uma maneira mais natural, mais articulada, sem precisar truncar o período, isso pode garantir a vocês a famosa fluidez. É um dos indícios da fluidez desse parágrafo, a naturalidade, a leveza, como Mariana solta o livro. E vocês poderiam perguntar, professor, mas ela não discutiu o livro, ela discutiu antes. Olha o que ela diz aqui, ó. Fomenta um sistema de dominação para sustentar a lógica monogâmica. Ou seja, uma vez que a cultura ocidental fomenta um sistema de dominação, e isso foi abordado, ou seja, o sistema de dominação, a lógica da cultura da monogamia, isso foi abordado no livro tal de Renato Nogueira. Já está explicado antes. Normalmente vocês fazem depois, né? Segundo o Renato Nogueira, aí vem a explicação. Que é um modelinho mais padrão, mais engessadozinho. Não estou falando que está errado essa outra forma, de começar primeiro com a citação. Mas se vocês estão num processo de competição, em que o nível é altíssimo, porque eu estou falando de VUNESP e de FUVEST hoje, eu estou falando de um exame que tem segunda fase, um peneirão na primeira fase, já tirou os menos preparados, só ficou elite pensante na segunda fase. Então ficou pessoal muito sofisticado. Quem tirou 83 ano passado foi nota de corte de medicina da FUVEST. Então de 83 até 90. Então só tem gênio fazendo essa dissertação. Então qualquer sutileza dessa pode ser critério de desempate. Porque na segunda fase todo mundo é bom. Pensa, quem tirou 83 como nota, todo mundo é incrível, todo mundo sabe o que é coesão, o que é coerência, o que é argumentação, sabe dialogar com a coletânea, sabe o que é marca autoral 1, sabe como ser um recurso discursivo, sabe, tirou 83, sabe, em tese, né? Então, assim, muito cuidado, são essas sutilezas mesmo, essas pequenas coisas, né, na redação, construções aí, que vão chamar a atenção do corretor e pode ser motivo de desempate. Mas bora lá. Diante disso, o que se nota é que eu ainda não estou vendo tanto a tese. Deixa eu ver se vem agora. O que se nota, porque o que ela quer provar com ciúme, né? É que
atrelados aos ideais socialmente construídos e às inseguranças da natureza humana, vamos lá, calma. Diante disso, o que se nota, eu amo essa partícula C aqui. Não sei se vocês percebem, mas em nenhum momento, acho que, deixa eu dar uma olhada novamente, pode ser que tenha passado aqui, tenha feito vista grossa, mas não. Em nenhum momento ela usou nessa introdução as pessoas, os seres humanos, os indivíduos, a sociedade, o homem moderno, sabe, o cidadão. Ela não faz isso, porque não está errado usar as pessoas, mas quando você opta por estruturas sintáticas mais sofisticadas, isso enche os olhos do corretor, que eu falei antes para vocês. Construa uma persona, uma imagem interessante na cabeça do corretor. A partir de... Eu conheço a Mariana, mas o corretor não conhece a Mariana no exame. Então, quando ele percebe o que se nota, muita gente teria escrito, diante disso, o que as pessoas notam, o que os indivíduos notam, eu amo essa partícula C, que cria um efeito de verdade, que deixa o texto mais argumentativo. O que se nota, muito melhor do que as pessoas, os seres humanos, né? O que se nota é que, atrelados aos ideais socialmente construídos da sociedade ocidental, que ela falou, da lógica monogâmica e tal, e as inseguranças de natureza humana, ou seja, o ciúme é um reflexo da nossa insegurança, é o nosso ego, é a nossa vaidade afetada. Dedico essa dissertação aos escorpianos de plantão e às escorpianas de plantão. Tem aos arianos também, as arianas também, só que o ciúme dos arianos e das arianas é o ciúme mais sofisticado. O ciúme do escorpiano é mais barraqueiro, mas vamos voltar para a aula que eu não quero brincar. Diante disso, o que se nota é que, atrelados e as inseguranças da natureza humana, né? Seu ego está afetado, você fica inseguro porque você não é completo, você não completa o outro, não. Completa não, aceita, né? Você é problema seu, né? E os ciúmes estabelecem, infelizmente, um vínculo com o amor. Aí está a tese dela. Ela quer provar que isso precisa ser desconstruído. O ciúme não pode estar relacionado ao amor. A posse não deve estar relacionada ao amor. Um relacionamento com muito amor não é aquele relacionamento que se baseia a partir da posse, a partir desse controle. Vamos ver o segundo parágrafo. Olha como ela começa o segundo parágrafo. Ela começa com pronome anafórico. Ela não começa com conjunção. Ela começa com essa verdade. Ela falou aqui, que verdade? Essa ideia, ela faz uma remissividade com duas palavras só. Aníbal, eu posso fazer isso? Eu posso retomar algo do primeiro parágrafo na hora de depois começar a discutir a minha ideia? A corretora não vai achar que meu parágrafo está circular? Mas você já falou... Não, gente, são só duas palavras. O parágrafo não tem muita coisa nova que ela vai dizer aqui. Tem informação, tem novidade, 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 novidade. Isso é só para fazer uma remissividadezinha. Eu gosto muito dessa remissividade porque agora vem a complementaridade. Tá? Se você começa direto com a complementaridade, seja já com a ideia nova, por exemplo, o patriarcado, fica estranho, parece uma outra introdução, o segundo parágrafo. A pessoa, se ela começasse assim, ó, essa verdade, o imaginário social. A associação que as pessoas fazem do ciúme ao cuidado, é uma outra introdução. Então, para não ficar com cara de duas introduções, ela faz uma resinha, ela retoma algo daqui, ela repete essa verdade, ou essa insegurança, ela poderia ter dito, ou esse, né? E agora vem a novidade. Pode ser atestada pelas interpretações arbitrárias. Olha o vocabulário dessa menina. Você ainda tem 18 anos, tá? Essa verdade pode ser atestada... por falar nessa mina, Mari, quando eu terminar de ver esse vídeo, que não vou marcar você não, para não expor você, manda uma mensagenzinha aqui, deixa aqui. Não vou expor e tô pedindo para você deixar a mensagem, que eu tô com saudade. Mas olha só, essa verdade pode ser atestada pelas interpretações arbitrárias consolidadas no imaginário social. Olha isso, gente. Essa verdade pode ser atestada... Olha o vocabulário, olha a escolha lexical mesmo. Pelas interpretações arbitrárias. Consolidadas, nossa interpretação consolidada no nosso imaginário. No imaginário social, que associam o ciúme ao cuidado. Sob os ditames jurássicos, ela está fazendo... desculpa, eu ia falar outra coisa, mas não é agora. Sob os ditames... Eu amo essas expressões. Jurássicos, ela usou uma outra que tem juízo de valor lá em cima... Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Visceral, né? O que se nota, o ciúme, infelizmente, um advérbio de modo que julga. Quando ela escolhe essas palavras, ela vai afastando a impressão para o corretor de que o texto é dominantemente expositivo. Então ela já mostra que ela tem opinião, que ela está julgando
a evidência. No caso aqui não é nem evidência, mas que ela está comentando, que ela está opinando, que ela tem... E ela não está só fotografando, não é um texto dominantemente informativo. Então eu adorei esses jurássicos. Desculpa. Então, sobre os ditames jurássicos, ou anacrônicos, ou ultrapassados, Jurássico é melhor mesmo. Né? Nem todo o sinônimo é perfeito, né? Sobre os ditames jurássicos do patriarcado, tal lógica configura-se como um perigo, sobretudo às mulheres, que, e ela faz uma oração intercalada, veja isso, estigmatizadas por equívocos de fragilidade e subserviência, vírgula, estigmatizadas por equívocos de fragilidade e subserviência, as mulheres são vítimas, peraí, deixa eu pegar minha, são vítimas da posse, faltou um dá aqui, e da obsessão masculinas. Ambas camufladas pela falsa ideia de proteção e zelo. Nesse cenário arcaico, lá vai Mariana julgando de novo para afastar a sensação de texto expositivo, a dominação é acionada em qualquer indício que ameace a hierarquia machista, como foi ilustrado pelo podcast Praia dos Ossos, produzido pela Rádio Novelo, em que este crime ocorrido em 1976 é narrado. 2 pontos. Calma. Está falando sobre o machismo, sobre o patriarcado e tal. E o que foi que ela disse aqui, né? Ela usou como já 2 repertórios externos. A VUNESP não obriga, não tem número. Professor, o repertório tem que ser legitimado, tem que ser funcional. É o Enem que obriga isso. Se vocês quiserem, vocês podem, inclusive, fazer uma dissertação inteira da VUNESP e FUVEST sem fazer citação. Agora, eu acho perigoso, eu acho sempre bom, porque a citação é um exemplo, então você tem que materializar a análise. Você tem que figurativizar. Então, quando você usa uma citação aqui em cima, né, foi no livro do Renato Nogueira, aqui agora foi o podcast, não está aí, como muitas vezes acontece no Enem, para constar porque o Enem determina. Senão você perde ponto na competência 2. Não, aqui está para materializar o pensamento dela. Então, ela não foi obrigada, mas, e sobretudo, quando vocês usam podcast como referência externa, é muita ousadia e é muita originalidade. E ela usou uma construção que eu gostei, que é muito raro na dissertação. Porque, normalmente, vocês usam na dissertação os pronomes esse e este como termos anafóricos, né? E ela usou o este como termo catafórico. Quem se lembra dessa aula de coesão? Esse, essa, isso, não estou falando da função deítica, tá? A função deítica é aquela espacial, né? Próximo de quem fala, próximo de quem ouve, né? Do interlocutor e distante dos dois. Então, estes óculos, estes são meus. Esses são seus e aqueles são dele. Não é essa a questão, não é a função deítica, é a função fórica, que a gente usa mais na dissertação. Então, normalmente, na dissertação, a gente usa os pronomes fóricos. Isso acontece, essa tendência, esse panorama, isso reflete, normalmente é isso. Ela usou o este aqui, porque o esse, essa, isso, anafóricos recuperam o que a gente disse antes. O este, esta, isto, catafóricos anunciam o que está por vir, né? Por isso são catafóricos, né? Não vão anunciar. Então, olha o que ela faz. Como foi ilustrado pelo podcast Praia dos Ossos, produzido pela Rádio Novelo, em que este é porque ela ainda vai, ela está antecipando o crime, em que então é este mesmo, ela está anunciando, ó, em que este crime ocorrido em 76 é narrado 2 pontos, aí vem o crime. É muito raro isso, normalmente a gente usa o esse, a gente retoma, a gente não antecipa na dissertação. Gostei dessa ousadia, ela provou aqui para um corretor que não a conhece, eu a conheço, mas quem puder, um corretor que não sabe quem está do outro lado, daí, ele pensou, nossa, essa ela brinca com os anafóricos e os catafóricos, ela domina, né, a relação fórica dos pronomes, maravilhoso. A gente já fantasia um ser humano legal, interessante, que tem uma bagagem de leitura acima da média, né, o grau de letramento de vocês. Aí ela vai narrar, ó, o crime, ó, 2 pontos. Uma socialite mineira foi assassinada pelo ex-companheiro que alegou como motivação a legítima defesa da honra. Justificativa infundada e jamais prevista na lei. Ó, justificativa infundada e jamais prevista. Aqui tem um comentário dela para o exemplo, para não ficar expositivo. Assim, o ciúme representa a engrenagem de um sistema opressor. Julga, Mariana, é isso? Julga agora tudo que você diz. Fecha o parágrafo julgando, argumentando. Um sistema opressor que... Olha essa enumeração bonita, sem a partícula E, sem a conjunção aditiva E. Ela faz uma enumeração com 3 sintagmas, só com vírgula, para criar uma musicalidade, uma pausazinha dramática. Ó, uma engrenagem do sistema opressor, que reserva às mulheres,
vidas engessadas, liberdades algemadas, comportamentos suprimidos. Olha esse vocabulário, gente. E ela não usou o E, né? Liberdades algemadas, vidas engessadas, liberdades algemadas não, vírgula, comportamentos suprimidos. Dá um dramazinho maior. O que ela disse nesse parágrafo, vocês sabem. Tudo bem, vocês talvez não conhecessem o podcast aí Praia dos Ossos. Mas assim, a ideia, ela falou do machismo, do patriarcado, quem perde, quem está usando a técnica do quem ganha e quem perde, que vocês aprenderam comigo. Quem se beneficia e quem se prejudica com o assunto. Ela usou muito a técnica do quem perde e do quem ganha. Com esse ciúme, os homens ganham, porque o machismo, né, se acentua tal, e as mulheres perdem tal. A informação em si, vocês sabem, foi o modo de escrever. Foi essa linguagem dessa garota que fez a gente ficar assustado. Aí usou o este como catafórico aqui, aí vem tal. Mas não tem uma informação muito específica da psicanálise, não tem nada, uma ideia que seja diferente do que você já sabe. Ela usou Freud aqui, que eu não sabia, essa noção aqui do Lacan aqui. Não. Tudo que ela foi dito aqui, o auditório universal conhece. Agora, bora ver os 2 últimos parágrafos. O próximo, vocês sabem que vocês precisam fazer uma ressalva, né, em um parágrafo do desenvolvimento quando o tema é bilateral, quando o tema tem prós e contras. Tudo bem? Esse tema não tem prós e contras. Esse tema não é bilateral. Ninguém vai ser a favor do ciúme. Pouco provável que você consiga sustentar. Você pode ser. Mas acho que vai ser mais difícil você conseguir se dar bem, ter uma boa nota, argumentar com propriedade, sendo favorável ao ciúme. Acho pouco provável. Então não é aquele tema que duela, né? Não é aquele assunto dicotômico, né? De dialética, não é. Só que ela fez uma ressalva. Se vocês procurarem outro vídeo meu aqui no IGTV, no lugarzinho do IGTV do Instagram, eu fiz um vídeo também que é possível fazer ressalva para temas unilaterais, como esse daqui? É possível, você não é obrigado, tá? Você é obrigada e obrigado quando o tema é bilateral, tem que fazer. E aquela estrutura de ressalva que eu já ensinei a vocês. Mas ela quis fazer, sabe para quê? Para engordar o próximo parágrafo, para dar uma encorpada da argumentação. Para engordar no bom sentido, não é para encher linguiça. Ela fez a ressalva, mesmo sendo um tema que não precisa de ressalva. Bora ver? É inegável, né? Ainda que, embora que a concessiva, deixa eu fazer uma concessão, vai. Eu estou muito radical, né? Só que, calma, deixa eu relativizar meu ponto de vista. Apesar de, é inegável, então vamos ver o inegável. É inegável que o medo e a insegurança, que podem culminar no ciúme, são primários e inerentes a qualquer indivíduo, ou seja, é humano sentir ciúme. O problema não é sentir ciúme. Todo mundo vai sentir ciúme. O problema é o que você vai fazer com ele, e você é problema seu. Você não pode depositar no outro, querer que o outro resolva uma insegurança tua. Uma dificuldade de você lidar com o teu ego, com a tua vaidade. Então, se resolva, né? Então, foi o que ela disse, todo mundo sente. É inegável que isso é inerente a qualquer indivíduo. E aqui ela volta para a tese. No entanto, há uma diferença qualitativa que constrói uma lacuna entre o que é natural e o que é inaceitável. Partindo desse princípio, os ciúmes também podem ser nocivos para quem os sente, porque sinalizam problemas emocionais que só são efetivamente solucionados através do autoconhecimento. E não a partir das expectativas depositadas no outro e das responsabilidades outorgadas ao alheio. Mariana, você me arrepia. É muito bonito isso, né? O que foi que ela fez? Percebam que esse parágrafo não está circular. As ideias têm que ser diferentes. Aqui ela falou do machismo, das mulheres que sofrem. Aqui ela está falando que a pessoa, não o alvo do ciúme, mas quem pratica também, quem sente o ciúme, precisa de ajuda. Outra ideia. E que se relaciona com a anterior. Então o texto está progredindo, tem novidade em todos os parágrafos. Novidade, novidade, novidade. Tem outro ponto de discussão aqui. E o senhor, você só vai tratar do seu ciúme que você sente, as pessoas que sentem precisam de ajuda, a partir da terapia, do autoconhecimento. Não só a terapia, né? E você não vai resolver o seu ciúme a partir do outro, querendo que o alvo resolva da sua insegurança. E não a partir das expectativas, isso é bonito, vai, isso é lindo, das expectativas depositadas no outro e das responsabilidades outorgadas ao alheio. Expectativas e responsabilidades. Não, você é problema seu. Dessa forma, a linha tênue entre o saudável e o doentio revela que, apesar de ser um sentimento passional, né, emocional, né, intenso, né, dramático, né,
precisa ser racionalizado. Então, quando chegar a sensação de perda da exclusividade, de medo, do teu ego abalado, que você não é suficiente, racionaliza, né? Tem que ser racionalizado. Conclusão, vamos ver como ela termina. As relações humanas são, pois, ela usou posto aqui entre vírgulas para sair do clichê, para não começar aqui com portanto, porque é VUNESP ou FUVEST. Então vocês têm que ter o máximo de marca autoral possível para sair da impressão de texto Enem, de texto engessado. Então ela usou posto entre vírgulas, porque o posto, depois do verbo, posto, né, o verbo, e ele vem entre vírgulas, ele assume o caráter de finalidade de conclusão e não de explicação. Quando a gente usa o pois antes do verbo, é explicação. Ele não vê a aula, pois estava doente. Está antes do estava. Pois, ele não vê a aula, pois estava doente. É, antes do estava. Depois do estava, depois do verbo, pois, entre vírgula, vira a conclusão. Está, pois, na hora de chamar. As relações humanas são, pois, influenciadas por aspectos estruturais e psíquicos. Ou seja, a cultura, né, que a gente viu, e psíquicos, as nossas inseguranças. Ela está retomando a introdução. Ela falou aqui, ó, cultura, insegurança, psíquico e cultura. O que se nota, os ideais socialmente construídos. Retomando a tese dela, na conclusão. Lindo isso. O ciúme, por sua vez, ancorado pelos valores... Ancorado, gente. Que verbo bonito. Ancorado por valores ocidentais, é agravado pela lógica machista que ainda rege a sociedade contemporânea. E, embora denuncie a fragilidade humana, que deveria ser naturalizada. Está tudo bem a fragilidade humana, mas no lugar de fazer isso, esse sentimento pode atentar contra princípios de liberdade individual. Eu acho que seria bom que vocês vissem esse texto mais de uma vez, sabe? Essa análise mais de uma vez, porque é uma redação muito forte, né? Uma redação cheia de palavra boa, cheio de... Peraí, deixa eu voltar para mim. E é complexa, né? Mas assim, o que eu quis mostrar para vocês, por que tem fluidez, né? Esqueci de falar da fluidez na ocasião que eu fiquei empolgado com a linguagem. Porque se vocês observarem a estrutura dela do segundo parágrafo para o terceiro, os dois desenvolvimentos, o corpo da redação, né, gente? A parte mais importante é o desenvolvimento. Os dois parágrafos do corpus do texto, eles são diferentes de estrutura. Então, quando vocês repetem no Enem, não, esquece Enem nesse GTV de hoje, tá? Estou falando FUVEST e VUNESP. Quando vocês usam estruturas diferentes para desenvolver as ideias, no segundo parágrafo, né? No terceiro ela usou o podcast, depois teve uma outra estrutura diferente do segundo parágrafo, né? Ou foi o podcast, foi outro. Enfim, isso mostra a fluidez, que você não está fazendo aquela redação matemática. Citação, comentário, exemplo, sei lá, ou começa tópico frasal. Tá? Não, tem uma fluidez. O texto está caminhando, está correndo gostoso. Então o ritmo das frases está acontecendo ali no ritmo natural. Eu não fiz aquele esqueminha do D2, igual o esqueminha do D2, que é tarará, exemplo, comentário, tarará, comentário. Não. Então isso mostra a fluidez, a maneira como ela insere as duas citações. Foi uma forma muito natural, não foi aquele jeito engessado. Segundo fulaninho, 2 pontos, tanto do Roberto Nogueira da introdução, quanto do podcast Praia dos Ossos, outro parágrafo, como aquilo vai aparecendo de uma maneira gostosa, natural, sem quebrar, sem truncar o raciocínio e o parágrafo. Teve um outro momento também que eu percebi fluidez. Quando ela usou o pronome catafórico este, para depois, para anunciar o exemplo, fez de uma maneira muito natural. É uma grande aluna, uma aluna querida, e quero um beijo dela no finalzinho, hoje aqui embaixo. E deixa eu pedir uma coisa para vocês. E deixa aqui embaixo nas mensagens o que é que vocês querem que eu analise. Que banca vocês querem que eu analise da próxima vez, se VUNESP, FUVEST ou Enem, tá? Podem sugerir os temas também e quero que vocês me digam. Aníbal, eu queria que vocês analisem, porque hoje a gente analisou uma dissertação modelo, uma incrível, 9,5. Eu queria que você analisasse uma dissertação, uma nota média, 6,5, 7, para a gente poder ver os deslizes. Ou queria, Aníbal, que você analisasse uma redação bem abaixo da média, para a gente poder ver os deslizes. Sugiram a banca que vocês querem, se vocês querem de novo FUNESP, ou vocês querem FUVEST ou Enem, e se vocês querem uma dissertação exemplar, uma dissertação com uma nota média, acima, né, uma média, nota média, e uma dissertação bem abaixo da média. Deixa aqui uma sugestão para mim, tá bom? Beijinhos.